agora bora de culinária? Que eu tô animada pra essa receita. Espia só, é uma sobremesa cremosa de abacaxi com doce de leite. A Aline Lores que vai ensinar o passo a passo desse doce para a gente. A Aline, não sei se você lembra, ela foi a campeã do bolo do Mulheres. Ela que fez o nosso último bolo que estava delicioso. E eu estou muito feliz em estar aqui de Nós volta. também. Muito felizes. Obrigada. Obrigada muito pelo obrigada. carinho e obrigada por essa receita Você que viu? parece prática. Muito prática e ela vai lembrar, sabe aqueles doces que as nossas avós faziam? Aquela sei. sobremesa assim de colherada que você não quer parar de comer? É essa. Você serve gelado. Geladinho. Então aqui tem o creme, ele tem também essa compota de abacaxi. De abacaxi pode ter as suas variáveis, fazer com morango. Eu trouxe morango, uva, pêssego, banana. Foi a nossa sobremesa mais vendida no Dia das Mães, acredita? E muito obrigada por pra- compartilhar a E receita pela com a gente. praticidade, essa caixinha que a gente coloca Coloca a chama tampa e vai, uma né? tampa e é um box e vai que vai. Muito legal, linda sobremesa. O passo a passo agora com a Aline, mas antes os ingredientes. Vamos lá. Então anote o que você precisa, começando pelo creme. Sim. Uma lata de leite condensado, Sim, podemos duas ir caixas de colocando. creme de leite, 2 gemas, 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 litro de leite. Temos o creme. Doce de abacaxi você fará com um abacaxi picado, 1 xícara de açúcar e 1 colher de sopa de coco fresco, que é opcional. E na montagem você vai utilizar também 400 gramas de doce de leite e 300 gramas de chantilly batido. Agora me responda, tem como isso não ser delicioso? Esses ingredientes você encontra também no @GazetaMulheres, para que você anote com calma e bora para o passo a passo. Vamos, quero dar uma dica aqui para quem nunca comeu abacaxi e doce de leite, tem que provar. Porque o contraste do doce de leite com o ácido do abacaxi, garanto que você não viu igual. E essa sugestão do coco fresco, só 1 colher? É só isso, assim, você acredita? É um toquezinho. Para quem quiser gostar, pode colocar mais, mas o coco faz uma diferença bem gostosa aí. Podemos? Podemos sim. Então vamos lá. Eu vou colocar o meu leite condensado na panela. Esse é um tipo de creme que pode ser recheio de bolo também? Recheio de bolo, de torta, de pavê, fazer um gelado. Eu venho aqui agora com a minha gema, porque eu quero dissolver bem ela. O fogo tá desligado ainda. Isso. Então você dissolve antes de ligar. Dissolvo. E outra coisinha também que eu vou colocar já para dissolver bem é o amido de milho. Ele que vai dar a estrutura do creme, então. Isso. E aí, nós mexemos bem para dissolver todo e para não ficar aquele pelotinho, sabe? No Sim. creme que a gente não quer. A gente quer um creme bem lisinho. Caso empelote, tem como salvar esse creme? Tem, é só passar na peneira, mexer bem com o fouet, que ele vai se dar super bem. E fica um creme bem levinho, não muito doce. E aí, por isso que entra o doce de leite, para dar o contraste. Apesar de o leite condensado também, ele é um creme super leve. Porque ele tem mais creme de leite do que leite Sim, condensado. do que leite condensado. E o ovo, a gema também acaba suavizando um pouco o sabor do E creme? ela ajuda na espessura também do creme, tá? Nosso creme de leite. É o de caixinha que você De usa? caixinha, pode usar de caixinha. Se for o da lata, 1 lata, tá? Nós usamos 2 caixinhas Ou uma lata? ou 1 lata. E aqui eu dissolvo bem. E por último que eu vou acrescentar o leite. E até então eu não ligo o fogo? Não liga. Mistura tudo no frio. Só quando tiver tudo bem misturado. E aí a gente também pode preparar nossa compota de abacaxi. Com certeza. Lembrando que a gente tem que usar ele frio, tá? Que fica mais fácil para montagem. E Olha que lindo esse o creme, bem lisinho. Já tá bem lisinho aqui, isso que a gente não colocou nem o leite. Se a gente tivesse ligado o fogo, já estaria tudo, né? Porque ia começar a dar Empelotado. o cozimento na gema e no amido. A gema cozinha muito rápido. E nós não queremos isso, queremos que cozinha tudo junto. Agora sim, ó.
Tudo misturadinho, podemos ligar o nosso fogo. Você quer ele alto ou Sim. médio? Eu uso ele médio, mas aqui a gente tá com um pouquinho de pressa, pode ser alto, só não pode parar de mexer. Mas tá vendo, ó, dissolveu todinho, sem nenhum gruminho. E aí ele E é aí, um gente, creme neutro, base então para diversas frutas, Diversas frutas compotas. você pode colocar, adicionar, se você adicionar aqui um chocolate picado ao leite ou meio amargo e ele vai derreter junto, fica um creme maravilhoso de chocolate. A gente pode colocar as variações das frutas, fazer uma geleia de frutas vermelhas, uma geleia de morango, framboesa, fica muito bom também. Aí é da imaginação. E também a gente tem um segredinho ali naquela cobertura que depois eu vou te contar. Queremos o segredinho. E aí, esse creme, eu se quiser utilizá-lo como recheio de bolo, Sim, também. é o mesmo ponto Só deixar do ele doce? ficar bem... É o mesmo ponto, é só deixar ele ficar bem frio para ficar consistente e rechear o seu bolo. Poderia colocar uma baunilha também, não poderia? Sim, sim. É aquele creme base que a gente Sim. usa para tudo na confeitaria, é ele. E ele vai pouco amido, porque aqui a gente quer ele mais cremoso. De repente, se você quiser um bolo mais estruturado, acrescenta mais uma colherzinha. A gema ajuda também nessa estrutura? Ajuda muito na estrutura do bolo, na estrutura do creme, aliás, porque ela vai dar uma firmeza a mais. E o sabor que ela fica totalmente diferente também, quando a gente acrescenta só o amido ou farinha. Então é muito bom a gente colocar a gema também. Quer que eu mexa pra você enquanto você coloca os ingredientes da compota? Ingredientes, aqui vai A gente vai ficar apertadinha aqui, mas dá certo, ó. Que aí você consegue, porque a compota também leva um tempinho, Sim, né? ó, ela vai um abacaxi, lembrando que pode ser as suas variações de fruta, mas olha o cheirinho desse abacaxi. Nossa, ele tá docinho por Tá. si só, hein? E vai pouquinho açúcar, você viu? Porque a gente quer mais ácido do abacaxi do que o doce. Você quer bem o contraste com o doce de Com leite. o doce de leite, exatamente. Então, para essa quantidade de abacaxi, era um abacaxi grande, eu uso só uma xícara de açúcar. Tá ligado? Nossa. Agora eu ligo pra você. Isso. E não vai água, porque tem a Não água do vai, próprio abacaxi. O abacaxi ele vai soltar água. Para quem gosta de canela, colocar um pouquinho de canela nesse abacaxi também eu vou te falar que fica maravilhoso. Então você não sugere que a gente use, de repente, um abacaxi em calda, porque ele vai ser muito doce? O abacaxi em calda, ele tem um problema que ele já é cozido e ele não dá a mesma textura do abacaxi in natura, né? Muitas pessoas não sabem, mas o abacaxi enlatado ele já tem Já um tá pré-cozimento, sim. E aí também não vai ter esse contraste, né, com o Não. doce de leite. Esse você cozinhou? Esse o leite eu cozinhei, condensado? a Ai, ó, só lata pela de cor leite a gente já vê, né? condensado. Olha que bonito. 45 minutos. Depois da pressão, Espere- 45 minutos. Isso, espere esfriar, gente, pelo amor de Deus, não abram a lata antes. Pra mim, esse é o doce de leite mais Mais gostoso. gostoso, né? É o do leite condensado cozido. Nossa, E ele aí é eu muito falo bom. que é um doce de vó, de mãe. Eu trabalho muito isso na minha confeitaria, memória afetiva. Os doces que relembram aquele passado, dos doces das nossas mães, das nossas avós. É o simples que é muito mais, Exatamente. né? Olha aqui, pá, como já Bastante água, vai criou soltando. líquido aqui. Poderia também colocar uma canela em pau, de repente? Canela, especiarias, canela, cravo, fica maravilhoso. Eu vou mexer aqui pra você de novo, pra você. Porque a compota não precisa mexer. Não precisa, aqui na verdade ela vai apurar, né? Então ela demora um pouquinho. Eu vou acrescentar um pouquinho de coco. Gosta de coco? Eu adoro Fresca. coco. Só o Deixa Pepito ela que dar não só gosta, uma- mas ele já cestou. Ah, é? Ele já foi. Já foi, então já tá foi, tudo só volta bem. segunda-feira. Então, Então tá tudo certo. bem. Já pode entrar agora? Ou mais pra frente? Pode entrar. Na verdade, eu deixo ela reduzir um pouquinho E depois mais coloca o e coloco. Mas pode sim. E por que é o fresco? Pelo sabor? Ai, todo sabor, né? Sabor diferente é totalmente. Coco seco também é muito gostoso, não deixa de ser. Eu sou apaixonada por coco, mas o coco fresco ele É tem, outra história. ele tem o seu valor, né? A durabilidade desse doce é boa ou ela é pequena? Por conta da fruta, uns 3 dias.
não, porque nós estamos fazendo a compota. Se fosse fruta fresca, somente no dia. A compota, ela resiste um pouquinho mais, então uns 3 dias, mas eu duvido que ela vai demorar lá então, para acabar na sua casa, não vai. Acaba bem antes Acaba disso. rapidinho. E rende esse tamanho aqui de doce. Esse tamanho de doce. E aí também você pode montar numa travessa, não especificamente no box, né? Mas você pode montar numa travessa, num bowl, depende, numa taça individual. Depende. Mas você mesma trouxe, né, que é um ótimo face-venda, que você vendeu muito esse doce. Sim. Eu falo muito para as confeiteiras, né, também. Então é assim, eu coloco as receitas que eu faço para elas poderem fazer também. Obrigada eu acho por isso. muito importante isso. É uma ajudando a outra e ninguém larga a mão de ninguém. É isso. E aí eu trago coisas fáceis para fazer e vender mesmo. E é uma ótima opção de venda. A Renata, ela te pergunta aqui, caso ela queira fazer a versão desse creme com o chocolate que você sugeriu, quanto de chocolate ela deve colocar? Pode colocar umas 150 gramas de chocolate. Se for usar o chocolate em pó, pode ser meia xícara de chocolate em pó. Você prefere barra, Eu né? prefiro da barra, que ele vai dar uma outra textura também, totalmente diferente. O chocolate em pó, eu não uso achocolatado, porque ele já tem o açúcar. Então eu prefiro um chocolate 50% cacau. Que é mais intenso. 70% cacau, então fica maravilhoso. E a Adri te pergunta se você sabe qual é o tamanho dessa forma, desse acrílico. Se eu não me engano, ela tem 1,2 litros. Que ela vem a medida por litro. Daria até pra fazer em taça pequenininha, né? Individual. A gente faz lá na loja também, a gente faz os nossos bolinhos no pote, então a gente faz tudo individual. Para quem não quer comer um inteiro, a família não é tão grande, tem um individual. Trouxe um individual ali também para vocês darem tá lindo, na taça, olha que bonito. Ali te pergunta se daria para espessar o creme que você tá fazendo com farinha, ao invés de amido. Dá sim. Eu, particularmente, eu não uso, mas dá sim. Você não usa pelo sabor? Eu acho que pelo sabor. Eu acho que no final ele fica um resíduo. E ele demora um pouquinho mais que o amido ou dá na mesma? Não, mesmo, dá na mesmo mesma? tempo. Ficou lindo, hein, na taça individual. Super bonito. Tá sentindo o cheiro? Ai, eu tô sentindo tantos cheiros gostosos nessa cozinha. E aqui é o tempo mesmo de cozimento, mas eu já trouxe um frio pra gente poder fazer a montagem. Porque o legal mesmo é esperar ele esfriar, né? Não pode fazer essa montagem com os cremes quentes. Sim, mesmo porque o abacaxi ele vai soltar um pouco mais de líquido, né? Então assim, ele pode entrar no creme e deixar o creme um pouquinho mais mole, então a gente prefere usar ele frio. Olha a ideia da Adri, fazer um pavê com esse creme. Sim. Pode usar massa de pandelô, bolacha champanhe, bolacha maisena, vai de gosto. Agora, se você quiser para comer mesmo aquela colherada, faz assim, você vai me falar. Eu tenho certeza que eu vou amar. Já amei os processos individualmente, né? Tudo junto, socorro. E aqui começou a ferver. Começou a ferver, eu vou colocar Mas ainda vai longe. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Tá vendo? Até o nosso creme, ele já tá, ó. Esse creme do nada endurece, espessa, né? Sim. Eu vou colocar o nosso coco aqui. Mas eu vou... Deixa eu mexer pra você pra não pelotar. Por favor. É só um pouquinho mesmo, é um toque. Eu coloco... Se quiser colocar mais na decoração também, pode colocar uma dica que eu dou também para as donas de casa e para as amigas confeiteiras. Coco fresco, todo mundo reclama muito que azeda muito rápido. Cozinha ele no leite. Uma panela, 1 litro de leite, quilo de coco fresco, cozinha, retira, guarda esse leite e faz um bolo gelado de coco. Que você fez um leite de coco. Sim. Então, assim, e aí ele vai durar mais? Muito mais. Porque muito só mais. esse cozimento aqui na compota não é suficiente. Aqui sim, porque ele vai entrar em alta temperatura, ele vai conservar super bem. E tem o açúcar também. O açúcar, quanto mais açúcar, ele como se pode dizer? Ele demora muito mais para estragar, né? O açúcar ele ajuda na conservação. Mas vai usar o coco fresco em qualquer outra receita, cozinha ele no leite. Nossa, deixa boa ferver dica mesmo. Aqui deixa começou ferver. a engrossar. Quer que eu... Começou, que eu ó. vou... Só começou, ainda vai um pouquinho, mas já tá...
mais e aí pesado. você vai ter um leite de coco maravilhoso, viu? Vou te falar. Ainda vai um tempinho, né? Mas começou a Aqui, engrossar. É, ó. Mas olha como muda já a textura dele. E você tá vendo, super lisinho. Lisinho. Se eu tivesse colocado, de repente, o leite primeiro e o amido, ele não ia ter desmanchado totalmente. Ia ter que mexer muito mais. Então, eu prefiro o mais denso, o mais grosso, para poder começar a desmanchar. Não, eu adorei o seu processo. Tudo com a panela desligada, Sim. né? E eu desmanchei a gema e o amido no leite condensado, para depois colocar o mais líquido. Entrou o creme de leite e depois o leite. Belíssimo o Ó, creme. e super lisinho, ó. Então, mesmo sendo uma sobremesa gelada, você não monta com os processos quentes e põe na geladeira. Você espera esfriar e depois leva para a geladeira. Como lá na loja também a gente faz em larga escala, né? Então, assim, a gente já tem o creme pronto, já tem a compota pronta e depois a gente vai montando os nossos pavês, box, bolos no pote. Como nós vamos utilizar o creme gelado, eu já vou pegar ele aqui. Por favor. Que nós temos não só o creme, mas também a nossa fruta. Peraí, ó, fazer bem igual em casa, ó, pronto. Que é o nosso abacaxi. Olha que bonito que fica isso, você viu? gente. Ele dá uma caramelizada, ele muda de cor. Só ele já é uma sobremesa também, né? Sim. Isso num sorvete, socorro. E aqui o creme no ponto. Você vai montar no acrílico, certo? Sim, vamos montar na nossa box. Ó, nosso creme já tá quase pronto, viu? Ai, chegou, né? Ó. Um bocadinho de prosa e foi. Sim, ó. E lisinho. Ai, que lindo. Muito bonito. O chantilly que nós vamos cobrir, ele também já foi batido, é aquele chantilly de caixinha, De né? caixinha, e eu vou dar uma dica pra vocês, muito boa, que lembra, eu acho que você vai lembrar, sabe aquelas coberturas que as vós da gente fazia e colocava a clara de ovo, colocava açúcar e creme de leite? Sei. Lembra? Aham. Pois é. Hoje a gente já não usa mais o ovo cru para quase nada, né? Se você misturar um pouquinho desse creme no chantilly, você suaviza ele e ele vai ficar parecendo aquele creminho. E é um pouquinho quanto que você coloca? Coloca umas 2 colheres Só um assim, pouquinho generosas, sabe? Eu vou seguir mexendo, quando você achar que tá bom, você Aqui já fala, tá? mais pouquinho, ó, você viu? pouquinho mais? Já, isso, ele já tá todo lisinho, já baixou a espuma dele que ele tava fervendo. E eu posso começar? Pode Nossa sim, por montagem. Coloquei numa manga de confeitar para poder ficar um pouquinho mais fácil. Mas pode espalhar com uma colher perfeitamente, que vai super fácil também, porque olha a textura dele. Lindo, muito bonito. Eu vou até mostrar a diferença, né, do creme quente do creme gelado. É, porque ele Que vai... aqui acho que foi. Foi, pode desligar. Faço a nossa primeira camadinha de creme. Vou entrar com a nossa compotinha de abacaxi. De abacaxi, que também já está gelada. Já. Ó a textura. Linda, muito bonita. E parece assim, você fala, nossa, um doce. Não vai ser, pode ter certeza. O creme é neutro, né? O creme é muito neutro. A E é cobertura... uma camada de abacaxi ou são duas? Aí você monta conforme você... Aqui a gente colocou uma aqui no meio e depois eu coloquei em cima na decoração. A próxima de creme. A próxima de creme novamente. Pode intercalar se você quiser com uma massa de bolo, com uma bolacha champanhe. O creme. Agora a gente vai pro nosso doce de leite. Cozido por 45 minutos na pressão. Panela de pressão. Espera esfriar, gente. Por favor. Pra poder abrir. Olha, ele fica bem firme, né? Isso. E ao mesmo tempo cremoso também, não, ó. É tudo de bom. Eu gosto dessa cor de doce de leite. Parece aqueles doce de leite mineiro, né? Nossa! Ai, que delícia. Certeza que a turma de casa tá babando agora. Espalhar. Com esse processo todo.
E aí a gente já pode vir com a nossa cobertura. Sabe que eu vou te pedir um outro bowl pra gente poder misturar. Pode ser Não, grande? eu quero grande, porque nós vamos misturar um pouquinho do nosso creme. Aqui, uma colher pra você. Pra misturar um pouco do creme no chantilly, né? Que foi a sua sugestão. Vem aqui. Trouxe mais um pouquinho de creme aqui. E ele muda totalmente a textura do chantilly. Isso vale também pra cobrir bolo. Para cobrir bolo, cobertura de bolo. Se você acrescentar um leite em pó aqui, fica uma cobertura de ninho. E olha como ele já muda a textura. E com mais sabor, né? Mais sabor. E realmente lembra aquela coberturinha que eu falei que as nossas mamães e vovós faziam. Espetacular, gente. Muito, muito bonito. O trio Calafrio. Oi, chefe Aline. Tudo bem? Aline, você vai servir esse ou você vai servir o que já estava na nossa mesa? Os dois vão estar geladinhos porque já estava na geladeira. Esse eu vou colocar um pouquinho de coco em cima. Só para finalizar? Para finalizar, para dar como opção. E temos uma sobremesa tamanho família, hein? Você viu? Agora é o momento da colherada, para você assim cair. Isso. Vamos lá? Deixa eu ver de perto essa cena. Venha. Corra aqui. Olha isso, gente. Olha que cremoso. Fala sério. Colherzona generosa. Nossa, a Aline arrasa demais. Não só na confeitaria dela, mas também no Museu do Ipiranga, é isso, Aline? Todos os domingos, a feirinha do Museu do Ipiranga acontece domingos e feriados, das 10 às 17. E temos várias comidas muito gostosas lá, artesanatos maravilhosos, vão conhecer. Ela faz por sucesso, favor. ela é famosa lá, viu, gente? E eu faço questão de estar lá todos os domingos, viu, para atender. Há mais de 20 anos? Há mais de 20 Olha anos. isso. E aí, pra saber mais, é só seguir no @Lores Cakes. Isso. @Lores Cakes. Pra você colar nessa chefe que merece, viu? Obrigada, Você cara. falou do lado do Ipiranga, eu tenho um grande amigo, um ex-namorado que mora lá. Ex-namorado, tia. Eu chamo ele de Dom Pedro. Dom Pedro, olhem. Corra Senta aqui aí, faz favor. pra gente finalizar o programa de hoje com uma colherada generosa deste doce espetacular com sabor de final de semana. Olhem isso, gente. Fala sério, hein? Parabéns, querido. Ó.